Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de julho de 2011, terça-feira. O verbete é o 1981, 5 páginas, 47 elogias e 21 máximas. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 13 máximos. O tema é aditivo da voliciolina. A especialidade é a voliciologia. Definição. O aditivo da voliciolina é o recurso capaz de adicionar, acrescentar ou complementar a potencialização da energia consciencial, aurida pela consciência, a partir da energia imanente, o combustível motor ou agente fundamental de atuação da vontade sobre as forças fluxo e refluxo do cosmos. O N subordinado ao PEN do pensênio, a expressão da autopensenização decidida, os propulsores conscienciais da autoproex, as implementações da autoevolução, o acréscimo ao maior poder ou força da consciência, os aditivos da autodefesa energética da consciência em qualquer dimensão existencial, o acesso às fontes inexauríveis de energia existentes no cosmos. Agora, na argumentologia tem a caracterologia com 32 categorias de aditivos básicos da voliciolina em geral. E ainda tem os soníferos com 7 soníferos do povo, criadores da robotização existencial e anuladores das potencialidades da voliciolina. Na remissiologia destacamos entre 15 verbetes autodomínio da conquista, autossuficiência evolutiva, propulsor da vontade, voliciolina e vontade ternária. Frase enfática. O emprego habitual dos aditivos da voliciolina, de modo cada vez mais potente e diversificado, constitui vertente da teaticidade da inteligência evolutiva por parte da consciência intermissivista. Você emprega rotineiramente os aditivos da voliciolina? De quais naturezas? Agora, questões. Obtive durante o encontro de voluntários no auditório discernimento a seguinte ideia em trivocábulo. Grupalidade, 2 pontos. Multiprospectamento evolutivo. Em seguida, entendi que essa ideia faz parte das urbanizações extrafísicas. Isso é lógico? Tem lógica sim, não há dúvida. Agora, esse multiprospectamento, eu preciso ver essa palavra, calma. Está esquisitinho. Ontem já escrevi a falar do meu irmão. Aqui é português, é de Açores. Então, escrevi a falar, português. Acerca da esquizofrenia, mas houve pormenores que não comentei. Mas a doença dele começou quando ele estava na escola e teve uma amiga que se suicidou. Ela dizia que ia lhe fazer a ele e não acreditava. O que ia fazer e ele não acreditava. Já mesmo falando com ele, senti que talvez se sentisse culpado. Será que a consciência da amiga não o deixa em paz ou o acompanha? Nesse momento ele anda com uma dose demasiado elevada, os comprimidos são muito fortes. Se ele agora, que tem 24 anos, toma essa dose, imagina mais tarde. Olha, o processo é que esquizofrenia, geralmente, ela aparece e ela consolida, geralmente, aos 18 anos. Olha bem que, às vezes, o processo está dentro dos conformes aí. Se de ver o que é isso. Agora, o fator desencadeante pode ser os mais díspares possíveis, é muita coisa diferente que pode dar esse fator. Não é só esse caso aí, tem muita coisa que pode chegar a isso. Agora, poderia explicitar da principiologia o princípio da singularidade das energias. O que nós queremos chamar aqui é o seguinte, é que cada pessoa é diferente da outra em matéria de experiência e de evolução das vidas que cada um tem diferente do outro. Sendo assim, a aplicação, a recepção, o uso das energias por parte das pessoas, elas são muito singulares. Cada um tem energia bem específica da própria pessoa.
É tanto que, às vezes, por exemplo, eu não vejo uma consciência que chega perto de mim, uma consciência, e eu percebo que é o fulano, por causa do tipo de energia. O que é que tem essa energia que faz com que eu acerte, classifique, identifique sem ver a consciência? Então, isso tudo mostra que as energias têm uma singularidade, ação única. Na interaciologia, poderia falar do penúltimo item, volicionina, vidência facial. O caso todo é o seguinte, isso aí é bom a pessoa ir ao complementário para ver o problema da vidência facial, que ali tem um local que se junta ou faz uma acumulação do processo da energia. A hora que acontece isso, aumenta a capacidade de percepção, uma percussiência mais refinada. Isso aí ajuda o problema da vidência. E a vidência facial é a primeira que aparece em matéria de clarividência para as pessoas. Na exemplologia, mega euforização seria o aditivo da volicionina máxima. Qual autolucidez interassistencial autodesperta? Mega euforização, não há dúvida que é um auditivo máximo, em certa situação, pois é. Agora, na colegiologia, o colégio invisível da evoluciologia está repetido. Na colégio, acho que nós já marcamos aqui. Colegiologia da evoluciologia, pois é, o último aí não é para ter. Tem outro também que está repetido, é na trinomiologia, o trinômio vontade e intenção. Também esse tem que tirar. Num país como o nosso, onde não se prima pela pontualidade britânica, onde os atrasos são vistos como aceitáveis pela maioria da população, como poder melhorar a nossa autopontualidade, que eu lembro que é pessoal, quinto item da caracterologia, no nosso dia a dia? A primeira coisa é anotar tudo os seus compromissos. Então, por exemplo, o ideal é colocar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até sábado. E colocar cada dia quais são os compromissos rotineiros que a pessoa tem. E colocar o horário ali dentro. Junto com isso, andar com esse papel no bolso, para a pessoa saber os horários. E outra coisa, ela não deve chegar no horário. Para quem quer aprender, tem que chegar antes do horário. O ideal é chegar 15 minutos antes em qualquer lugar, para que, com o tempo, a pessoa acerte a pontualidade certinha. A hora é em cima da hora. Antes da hora não é a hora, depois da hora não é a hora. A hora é em cima da hora. Então, pense bem. Se a pessoa não tem pontualidade de modo algum, é bom ela caminhar 15 minutos antes. Isso aí ajuda até ela se habituar. Outro, gostaria da sua ajuda para entender o que está acontecendo. Tem feito EV todos os dias. Semana passada observei que passei a dormir melhor. Ontem, antes da TENEPS, fiz o EV e fui tomada por uma forte pressão no fronto chakra, corono chakra, e uma sensação de formigamento nos ossos, quase uma sensação de cócegas nos mesmos. De repente dormi e só acordei após o horário da TENEPS e com uma forte sensação de ter vivido na França, onde roubava para não morrer de fome. Poderia me dizer o que o senhor acha que pode ter ocorrido? Será que estou fazendo o EV errado? Fiquei muito chateado de ter dormido sem ter feito a TENEPS. Pode me aconselhar o que fazer para evitar que isso ocorra novamente? Não, a primeira coisa é a seguinte, evite arranjar sono antes de fazer a TENEPS. Né? Olha bem isso, como é que é, fica mais vígil dentro do processo. Agora, outra coisa, isso aí pode ter sido, às vezes, um amparador que está ajudando você a desenvolver os processos. Nunca se sabe. Anota tudo isso e vamos ver no futuro imediato o que vai acontecer. Como é encarada a mediunidade de incorporação, de que forma ela é encarada pela conscienciologia? Olha, a mediunidade de incorporação nada mais é do que o fenômeno da psicofonia. Isso é um fenômeno praticamente até dos mais banais que existem. Mas precisa de ver o resultado disso. Há incorporações positivas e negativas. O que acontece mais são as incorporações semi-possessivas, ou de possessão. Isso é que acontece mais. As pessoas às vezes desenvolvem através da semi-possessão. Então isso tudo tem que examinar para ver como é que é. Minha mãe está com câncer que se espalhou pelo soma e há mais de ano que ela está em tratamento severo.
fazendo o soma perder funções a cada dia. Ela já perdeu a visão de um olho e esses dias quase perdeu a função de um rim. Fica bastante tempo internada em hospitais e agora está passando por uma crise de tanatofobia. E eu não sei o que fazer para ajudá-la na dessoma. Não conhece Conscienciologia, é católica fervorosa, vai à missa e sempre está lendo bibliografia sobre religião. Eu ainda não sou projetora e tenho que ajudá-la intrafisicamente. O que eu poderia fazer para ajudá-la a ter uma dessoma saudável nessas condições? Quero saber também se as minhas energias podem influenciar negativamente quando tem que fazer um EV conjunto ou quando exterioriza energia para ela. Não, se você tem boa intenção, não tem nada negativo. Do que isso depende? É da boa intenção. O sentimento de saudade que vem após a dessoma de alguém próximo pode influenciar negativamente a pessoa? Sim, pode. Ou se isso só ocorre se houver uma saudade patológica? Não. Às vezes pode ser. É muito difícil você falar em saudade que não seja patológica. Quase sempre ela é arraigada, é profunda, é difícil. Isso aí tem que ir com calma. Agora, para ajudar sua mãe, o ideal é falar para ela que ninguém morre. Falar que na igreja católica eles acham que as pessoas vão para o paraíso. Fala com ela para ver. Dos 32 itens da caracterologia, somente 6 são aditivos da volicionina de origem externa à consciência, dependente, indicando nossa responsabilidade de sermos os autopropulsores da nossa evolução através de autopotencialidade latente, podendo turbinar a volicionina com nossa vontade inquebrantável. Estou certo do meu ponto de vista a respeito da caracterologia? Sim, tem sua razão, é por aí. Gente, eu queria falar aqui para vocês, aqui ó, tem essa revista que está nas bancas de jornais, Carta Capital, que é aquela que é da Dilma Rousseff, que é a presidente. Mas aqui tem agora, na seção Ideia Saúde, tem uma notícia muito séria. Transsexuais. Pela primeira vez, uma revista da importância do New England Journal of Medicine aborda o tema de forma ampla. Quem escreveu foi o Drauzio Varela. A identidade de gênero é a característica segundo a qual cada pessoa se identifica como homem ou mulher. A incongruência entre identidade de gênero e fenótipo físico recebe o nome de distúrbio de identidade de gênero. Viver esse estado é fonte de sofrimento crônico. Quer dizer, estão falando bem claro que o processo da homossexualidade é doença, patologia, devido à transexualidade. Até que, enfim, alguém está falando. E outra coisa, essa é a maior publicação de medicina do mundo. Assim começa a revisão de Louis Gorent, da Universidade de Amsterdã, publicada na revista científica de maior circulação entre os médicos, The New England Journal of Medicine. Até que, enfim, alguém tem coragem de falar a verdade. Hein? Agora, ele está falando aqui que talvez o distúrbio da transexualidade, quando avança muito, pode estar associado à alteração da arquitetura cerebral. Eles estão estudando. E ele ainda fala, a homossexualidade é uma ilha cercada de ignorância por todos os lados. Terrível, hein? Até que, enfim, alguém está falando a verdade. Mas ainda não tocar no assunto da antifisiologia, que é o que eu me bato, só há 60 anos. Então está faltando aqui a antifisiologia para desclarear mais o assunto. Agora, tem muitos dados aqui falando sobre a transexualidade, como é que faz, com o pênis, com a vagina, explica tudo aqui. Valdo. Está bem claro. Mas hoje, quando eu estava saindo de casa, deu no jornal, aquele Bom Dia Brasil, eles estavam falando que um indiano que deu a maior polêmica, estava dando a reportagem. Alguém falou isso. Falou que era antifisiológico, e ele falou de ser antifisiológico. Ele falou que é uma doença. E de ser antifisiológico. Agora, o processo é que sendo antifisiológico é uma doença. Agora, veja, a ONU não pôde fazer nada com isso, a psicologia não pôde fazer nada com isso, os americanos não pôde fazer nada. Agora, os médicos, com a transexualidade, eles liquidam com o assunto. Que o negócio é terrível. Agora, aqui o que é bacana é que estão dizendo já um certo percentual dos que se arrependem. Está falando aqui o percentual que tem. Sabe, na mudança de sexo. O tanto que se arrepende. Porque é isso que eu falei antes de começar a transexualidade. Eu já tinha previsto isso devido ao problema do holossoma. Agora,
Então, eu estou falando aqui, quando... tem muita coisa sobre isso aqui, é uma página inteira. Quando a transexualidade se instala depois da adolescência, é quase sempre irreversível. Se instala a transexualidade. Quer dizer, é doença mesmo, não tem saída por onde fugir disso, não. Agora, vale a pena ver esse processo. Se alguém quiser ler o artigo todo, está aqui, tá certo? Aqui. A volicionina é apresentada como hipótese tentativa para explicar racionalmente a realidade e a atuação das essências da consciência. Sendo ela uma hipótese, quais seriam os atributos e propriedades associados a ela que poderiam ser aferidos para comprovação ou corroboração da mesma? Seria bom você pegar na Enciclopédia da Conscienciologia tudo que diz respeito a EC, energia consciencial. Você vai ver o que é que está falando. E tem muita coisa sobre volicionina também. Olha lá pelo encontrar, o find, EC e volicionina. Gostaria do seguinte esclarecimento. Em 2, fatuística, parafatologia, aqui, esse 2 aqui eu não estou entendendo o que é. Página 44. A sinalética energética parapsíquica pessoal. Poderia explicar como a sinalética energética parapsíquica funcionaria como potencializador da volicionina? Olha, o caso todo é o seguinte: quanto mais você tem sinais parapsíquicos que você confia, melhor para usar as energias, não é? Uma coisa óbvia. Então é lógico que isso aí potencializa a volicionina. Quanto mais você souber e tem confiança naquilo que você faz, através de todos os sintomas, sensações, sinais, é o máximo. Outro, em detalhismo, página 45, sinergismologia. Sinergismo, força mental somática, expansão energética. Quanto mais, o sinergismo é evidente. Logo, qual seria o procedimento para a realização da expansão energética? Olha, a hora que você vê que você tem energia boa, pensa em ajudar a humanidade. Se você expande suas energias, sempre ajuda. É aquilo que eu falo. Um copo de água potável, limpa, sem poluição, julgado do mar, vai enriquecer o mar. É assim que a gente pensa. O senhor consegue se projetar pelo mental soma sempre que quer? Essa projeção é rara do senhor? Não. Toda projeção de mental soma pura, eu acho que é rara para todo mundo que não seja serenão. Acho que até os evoluciólogos, quando vem aqui, tem seus problemas. Isso aí não é fácil. Agora, eu não me projeto sempre que eu quero, não. Atualmente, eu estou até com recesso nos meus processos de projeção, porque senão eu não faço o meu trabalho. Não dá. Eu tenho que ser intelectual e operário de escritório, ao mesmo tempo, o tempo todo. Estou trabalhando atualmente com duas metas, ou 2 programas, ou 2 projetos violentos, que é a Enciclopédia da Conscienciologia e o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que eu vou ler um que eu acabei de rascunhar. Pseudocompensaciologia, que é o nome dele. O mini traforce solitário, mesmo exaltado pelos apaixonados ou fanáticos, não compensa a multidão de megatrafares mortais e genocidas, por exemplo, dos ditadores sanguinários. Quiseram defender Hitler, que acabou com o desemprego, Stalin, que evitou a depressão, e Mussolini, que obrigou os trens italianos a cumprir o horário. Vocês estão entendendo? Eles exaltaram esses 3 ditadores com essas besteiras. Tais apelações amauróticas lembram o parto da montanha de tão ridículas e infantis burraldas, burrildas e burróides. Um acertinho não compensa 1 milhão de errões. E está como exemplificativo, que é o tema. Tá certo? Eu estou dando os exemplos. Agora, ó, vocês entenderam? Inclusive aqui tem aquilo que eles perguntaram aí, ó. Mussolini obrigou os trens italianos a cumprir o horário, que eles nunca têm. Agora, ó, a turma latina, de modo geral, não tem boa pontualidade. Isso aí é clássico. E outra coisa também, os autores latinos não são bons em índice remissivo. Isso é que eu vi quando era menino. Eu descobri, fui discutir com o professor, ele falou que eu estava certo. Entende? Até hoje ainda é assim. Vocês estão entendendo? Você entendeu ou não? Por que você não entendeu? Hein? É o índice
aquele remissivo, eu chamo de índice alfabético. Os latinos, os autores latinos não são bons nesse índice, porque ele exige muito, eles têm preguiça. Latino tem disso. Isso aí são coisas clássicas, eu vi pelos autores latinos. É só compensar. Então o problema todo é só fazer uma pesquisa que você vai chegar a essa conclusão. Mas olha, vocês entenderam o verbete do dicionário. Esse aqui é o verbetinho do dicionário. Mas isso aí pode ser que ainda vai acrescentar, que isso aí é o rascunho que eu fiz aqui, ó, no minuto. Tá? Pode falar. Professor, aqui no verbete, na página 46, em interaciologia, lá em cima, o senhor fala no final da primeira linha, interação, atributos intraconscienciais, atributos extraconscienciais. Você pode dar a definição de atributo extraconsciencial? Aonde que está? Página 46, primeira seção lá em cima, interaciologia, começando no final da primeira linha. Interação, atributos intraconscienciais. Atributos intraconscienciais, atributos extraconscienciais. Você quer saber os extraconscienciais? Isso. Nós temos um verbete sobre isso. Eu acho que eu já trouxe aí para discutir, já não trouxe? Extraconsciencial é aquilo que não é seu diretamente da consciência. Por exemplo, atributos. Aqui, ó. A minha caneta, isso aqui, está entendendo? O micrófono, está entendendo? A lupa, são todos atributos extraconscienciais que você usa como instrumento para ampliar o seu mental soma. Por exemplo, uma das coisas mais sérias que tem é isso aqui, ó. Uma lupa. Ó. Ela amplia a coisa na hora. São atributos que nós temos. Agora, esses não são da consciência, são anexos. Aqui, ó. Nós acrescentamos a pessoa. Entende? Agora, tem verbete sobre isso, tá? Muito detalhe sobre o assunto. Quem é que quer enfrentar a barra, pode mandar. A metralhadora giratória que eu estou aqui, hoje sou eu. Não tem ninguém ali, ó, vocês viram? Hoje? Chegou a minha vez. Mas na próxima são só 20. Na próxima vão voltar. Os nossos amigos estão aí, que eu estou esperando. Professor Valdo. Por sinal, já vão dar 10 para vocês hoje, já para fazer a revisão. Os novos. Professor, aqui, na página 44, em fatologia, o segundo item, os propulsores conscienciais autoproexis. Gostaria de saber quais são esses propulsores. Os propulsores da autoproexis são, por exemplo, um dos maiores que tem. São aquilo que eu chamo de inspiração dos amparadores de função. Eles ampliam o seu processo de retrocognição. Entende? Isso, então, dá uma força enorme para a pessoa, é propulsor. Uma outra coisa que tem é a dupla evolutiva exitosa. É um propulsor do processo. E por aí vai, é uma série deles sobre a autoproex. Uma outra coisa, a Cognópolis, a CCCI, que nós temos aqui, a comunidade nossa. Outra coisa, o tertuliário. Outra coisa é compor, redigir o verbete. Isso também dá uma força danada para a pessoa. Outra coisa, participar das ICs e participar com artigos publicados, por exemplo, na revista Consciência. Tudo são propulsores. Você acha que tem lógica o que eu estou falando? Observa bem. Não admite que eu falo, não, tem que acabar comigo. Eu estou aqui para cuidar e vier. E qual seria, professor, o mega, o maior que o senhor vê? O propulsor, o mega, eu vou te contar, para mim é retrocognição. Essa retrocognição arrasa quarteirão. Aquela que o cara, depois que sai da cama, ele está mais para lá do que para cá. Você está entendendo? Essa é brava, que mostra a realidade da pessoa, como é que é, a verdade dela, ela vê o passado, então amplia a cosmovisão. Tudo que amplia a cosmovisão, e principalmente quando mexe com a cronêmica, a cronologia, o tempo passado, isso aí dá mais força, né? É uma voliciolina mais forte. Gasolina azul.
Voliciolina azul. Então o negócio é mais bravo. Você entendeu isso? Agora, ó, você tem um propulsor. Ele não está ao seu lado hoje, está faltando. Mas é sério. Pensa nisso. Então, Cris. Mexe com a cronêmica, dá mais força. A voliciolina é mais forte. Por quê? Porque você começa a ter, raciocina bem comigo, começa a ter uma prospectiva e uma perspectiva da sua holobiografia direta, teática. Presta atenção, holobiografia. A prospectiva do que vai para frente e a perspectiva da atualidade. Isso é seríssimo, você pensar. Olha a lógica. Então, o problema da cronêmica influi demais nessas coisas. O povo fica pensando apenas no espaço, na distancêmica, prosêmica. O negócio não é bem assim, não. O tempo, a variável tempo, às vezes, é muito séria no estudo. Devido ao passado nosso. Pensa bem, o seu presente é 1 minuto, tá certo? O seu futuro é a eternidade. Em compensação, e a eternidade do passado? Quanto que é o seu passado? Ela talvez seja uma eternidade, que é tão grande que equivale a uma eternidade. E aquilo está tudo superado. É muito importante pensar na cronêmica nesse aspecto. Agora, assim, eu não entendi ainda de que maneira essa questão da prospectiva e da perspectiva. A perspectiva você vê no momento. A prospectiva você vê no amanhã. Presta atenção. Sim. Isso mexe com a cronêmica do passado. Para você sair do anacronismo, do anacrônico, do passado, do paradão, marca-passo. Tá. Tem que sair disso. E aí... A aceleração já é outra coisa, o problema já é sair. Na hora que sair, aí vão ver a fluência, qual a marcha que você vai sair da inércia, ao seu esforço. Essa aí já entra depois. É a questão de sair da inércia, então. Sai da inércia, aquele impulso Agora, inicial. o que a gente nota é o seguinte, a gente precisa disso. Outra coisa, Cris, falando francamente aí para a maioria de vocês, o negócio mais sério é ter retrocognição para a pessoa ver que ela é um zero à esquerda em certas coisas e ela fazer força para acabar com esse zero à esquerda. Ver se faz pelo menos um zerinho à direita. O negócio é esse. Não tem outra saída aí. Então, nesse aspecto, eu não dou muito valor para a variável tempo, porque ela, na fritada dos ovos gerais, assim, ó, que você vai ver o generalismo com o atacadismo, ela é secundária, né? Mas agora, em certas instâncias, falando aí no seu juridiquês, ela é importantíssima. Está entendendo? Data vênia, importantíssima. Como é que é? Não entendi. Aquilo que ela sempre foi? Sim. Por que isso não é que ela sempre foi, pelo contrário. Ela tem que ser mais do que aquilo. Isso, mas ela vê que ela não está sendo mais do que aquilo. Sim, mas o que tem? Por que isso aumenta a prospectiva? Aumenta porque ela vê a realidade dela. Na hora que ela vê a realidade, tem uma coisa muito séria que geralmente vocês esquecem. Estou falando vocês porque isso é de modo geral. A hora que a pessoa vê os trafares dela, ela quer saber quais os trafores que ela tem. Ela vai começar a dar valor para a prata de casa, aquilo que ela tem, a indústria de fundo de quintal que ela tem. Isso é importantíssimo. E, geralmente nós não damos valor para isso. A pessoa já acha que ela tem. Se ela tem muito orgulho ou vaidade, ela já acha que já tem muito. Mas a maioria nem acha isso. Então, a hora que ela vê os furos do passado, ela vai ver, não, mas o que é que eu já saudei? Qual foi o furo que eu consegui fechar? Então, isso é importantíssimo. Agora, o passado é que aflora. Ele é que faz o refluxo.
Ele é que vem a coisa. Por exemplo, o ideal para mim era acabar com todo o oceano de vocês, para que vocês vissem o icebergão. Quer dizer, ver o bumbum do iceberg debaixo da água. Para isso teria que esgotar o oceano. Sabe como é que é? Então o ideal para mim era fazer o esgotamento do oceano. Para que o iceberg que vocês vejam apareça na sua realidade. É o que eu tento fazer aqui. É esgotar o oceano. Já pensou em esgotar o Oceano Pacífico? Agora, você sabe que eu comecei a ter ideia disso quando nós fizemos a virada lá. Eles faziam as viradas, e eu participei umas 2 vezes de ver a virada do rio para encontrar os diamantes. Entende? Os chibios. Na bateia. Então, a virada do rio é o seguinte, o rio tem várias curvas. Eu já expliquei isso aqui. Então, você pega, tapa uma curva aqui e abre um caminho direto para encontrar com a outra curva lá. Fica aquela curva ou aquela meio círculo do rio sem água. Ali está cheio de diamante. Então isso é que chama virada. Você virou o destino, o rumo do rio. Agora, na Europa, vocês sabem que eles colocaram os rios tudo reto, né? Acabaram com a sinuosidade de um monte de rio. Só para aproveitar a terra, a plantação e outras coisas mais. Então colocaram o negócio mais direto. Uau. Vários deles assim, para melhorar a paisagem. Sim. Acho que talvez também esclarecesse um pouco, é que tem uma técnica terapêutica que a gente usa, que é assim, se a pessoa tem uma dificuldade, você, por exemplo, mudança de humor, você traça com ela eles chamam de afetivograma, como é que foi a modificação dela no humor, num mês inteiro, isso ajuda a mudar, porque aí a pessoa tem consciência do que, como é que ela vinha fazendo os comportamentos problemáticos e as modificações de humor, para daí você fazer uma perspectiva com ela, porque você mostra, olha, isso aqui se enquadra num quadro assim, que geralmente as pessoas se manifestam dessa maneira. E isso ajuda a mudar as crenças dela, a forma de pensar, porque ela vê o passado. E aí ela entende como é que ela estava agindo, para poder ver como é que aquilo ali é a perspectiva. Eu só sei que retrocognição, por isso que eu acho que a retrocognição ela é a melhor. Sadia, é o máximo. Ajuda demais a pessoa. Terapêutico, eu acho que eu concordo. Eu acho que seria o fenômeno mais. A retrocognição sadia. Retrocognição doentia todo mundo tem. Sim. Na página 44, fatologia, poderia falar da relação de aditivo da volicionina e aditivo sexual? Sim. O processo todo é o seguinte: as pessoas às vezes não sabem usar o problema da sexualidade ou da excitabilidade sexual. Agora, se a pessoa começar a estudar o estado vibracional, ela acaba chegando a alguma ideia sobre isso. E depois ela vai alcançar um entendimento maior do que é afetividade entre as pessoas. Isso aí ajuda demais. O aditivo sexual, por exemplo, eles usam uma série, inclusive, de instrumentos. Sex shop está cheio disso. A maioria daquilo, hoje, que eles usam, é negativo. Então é preciso saber o que é que a pessoa vai saber como aditivo sexual. Se ter muito cuidado, porque uma boa parte desses aditivos são evocadores de assediador. Então tem que ter cuidado. Sex shop, de modo geral, é um dos lugares mais pesados que tem. Porque é um processo como se fosse uma sucursal de prostíbulo, da boemia e outras coisas nesse sentido. Então é um problemão. Então o aditivo sexual tem que estudar muito, para ver como é que é. Eu, durante 15 anos, vocês sabem que dei curso sobre sexo somático e explicava isso tudo. E outra coisa, mostrava as coisas todas como é que era. Outro, costumo ter fortes mioclonias na cabeça, sem dor, sem nenhum desconforto, no final das mega euforizações das terturas de quinta-feira. Quem está falando aqui é uma pessoa de São Paulo, da capital. Na quinta-feira passada, senti forte eletrização no abdômen e na cabeça. Por que esse fenômeno aconteceu na cabeça e no abdômen? O meu conceito de mega euforização é uma mega eletrização multienergética desprovida de emoções e não uma forte euforia de uma alegria intensa. Esse meu argumento está errado? Não, é um tipo de interpretação da história. Mas agora é preciso você estudar mais. Anota tudo isso e vai em frente. Vamos ver o que acontece mais.
Depois de amanhã nós temos outra. Mas quinta-feira que vem tem outra mega euforização. Em detalhismo, página 46, sindromologia. A volicionopatia crônica na síndrome do vampirismo bioenergético. Poderia explicar a causa dessa síndrome? Aí, geralmente, são as ligações que as consciências têm, uma com a outra. Uma é o algoz e a outra é a vítima. Então, aí é que dá o negócio do vampirismo bioenergético, quando ele é cronicificado, que já existe há muito tempo, já tem raiz mais aprofundada. Aí já tem, então, uma inter-relação, uma interatividade, um processo de simbiose muito sério entre as consciências. Professor Valdo, Sim. aqui na página 45, no voluntariologia, ali é o último item, o voluntariado da reeducação volicionolínica. O senhor podia falar um pouquinho mais sobre esse processo, como é que acontece? Ela chega a encontrar o processo da conscienciologia, ela começa a ver que nós damos muito valor para a energia consciencial. Com isso, então, ela começa a pensar o que é energia, às vezes ela nunca tinha pensado antes, começa então a mudar tudo na vida dela. Agora, no voluntariado, isso aí é discutido sempre. Raramente é o dia que nós aqui na Tertúlia deixamos de falar em energia consciencial. Praticamente, né, quase todos os verbetes a gente fala nisso. A EC, etc., energia consciencial, estado vibracional, mega euforização e outras cositas mais nesse sentido. Então isso aí aumenta a reeducação da pessoa sobre a realidade das energias conscienciais. É isso que nós estamos falando. E a questão da vontade? A vontade é básica para qualquer coisa que a pessoa faz. Tudo depende dela classificar ou qualificar a vontade. Mas na questão, assim, por exemplo, da pessoa ser líder dela mesmo, do processo dela, da proexis, essa questão da vontade, né? O primeiro poder da consciência. O problema é ela priorizar isso dentro dos trafores que ela já possui. Então ela vê quais são os perfis que constituem a estrutura do micro-universo consciencial dela. Que às vezes tem muitos flancos, muitas, entende? Tem muito detalhe, facetas, minúcias, né? nuances da situação. Então ela vai olhando aquilo ali e ela prioriza aquilo que é importante. E outra coisa, joga com essas técnicas, nós temos um monte, é uma série de técnicas na enciclopédia da conscienciologia, falando o que a pessoa deve fazer com essas coisas. Então é observar a priorização e ver tudo que pode fazer. Esse é o caminho. Certo. Eu acho que se uma pessoa sabe ler, se ela pegar a enciclopédia da conscienciologia, ela pode chegar a conhecer as coisas da conscienciologia igual eu. Do mesmo jeito, em pouco tempo. Questão de 1 ano, ela vai ficar especializada no assunto. É só se dedicar. Hoje já tem muita explicitação na enciclopédia. Agora tem que entender o que está lá, né? Tem que fazer força, tem que ler. Obrigada. Djalma, você parece que estava querendo se pronunciar, fazer aí uma... Verdade. Na Principiologia, na página 45, você fala na segunda linha, no final da segunda linha, o princípio da singularidade das energias conscienciais. Pois é, o que eu falei antes. Pois é. Eu queria entender, você falou no processo da volicionolínica, da gente trabalhar nisso daí. O que você quis chamar a atenção quando você colocou isso aqui? Que a sua energia não é igual à minha. Pois é. A energia da Grace não é igual à sua. Perfeito. E por aí vai. E isso é um Agora, elemento tem motivador. uma série de condições que afetam a qualificação da energia consciencial. E não é só o soma, não. Tem uma série de condições disso aí. Isso. Então, eu vejo o seguinte, por exemplo, não é só o psicossoma também que influi na energia, não. O que influi mais mesmo é o mental soma. Então a pessoa precisa, quanto mais ela estudar o mental soma, mais ela vai entender a energia consciencial.
Então, uma coisa puxa a outra. É seríssimo isso aí para a pessoa pensar. Vale a pena ver. Entendi. Isso é a base da voliciolina, o aditivo que você está falando. É. Entendi. Hoje mesmo o senhor falou sobre a diferenciação, por exemplo. Às vezes o senhor sente energia, o senhor sabe se é um amparador, uma consegue que o senhor conheça ou não. Por exemplo, como é que a gente faz para começar a fazer essa diferenciação? Porque normalmente, às vezes... Olha, o problema é ver o processo da energia. Por exemplo, eu já expliquei aqui dezenas de vezes o seguinte: eu exteriorizo energia, a energia pode ser minha. Eu exteriorizo energia, a energia pode ser de alguém que apareceu aqui, que às vezes é a primeira vez que me vê nesse corpo. Eu exteriorizo energia, pode ser que seja unicamente do amparador que está me ajudando. Eu exteriorizo energia e às vezes o processo é porque eu estou ligado na central extrafísica de energia. Só aí você tem 4 tipos de energia diferentes. Quando você começa a identificar com pente fino, penteando com pente fino, com refinamento, os detalhes de definição dessas energias, você começa a identificar as pessoas. Agora, você pode começar simples. Chega aqui, por exemplo, e começa a pôr energia em cada um deles. Veja a diferença que tem em cada pessoa. No início, ou nos inícios, você não vai sentir praticamente nada. Com o passar do tempo, as coisas vão se definindo. Você vai ver direitinho de quem é quem, como é que é e por quê. Aí já preciso de amontoar experiência. Aí vem o princípio da descrença. Tem que fazer muita experiência pessoal. Aí o senhor acabou de falar... Hein? 4. Vou repetir tudo. Eu mando energia, só eu. Eu exteriorizo energia, é apenas uma consciência que acabou de chegar, que nem tinha me visto, a primeira vez que me viu. Por exemplo, o primeiro dia que o nosso amigo lá do Rio Grande apareceu, o Hércules. Outra, a terceira, eu exteriorizo energia, mas quem está veiculando a energia, endereçando, é um amparador, por exemplo, o enumerador. Agora, a quarta, eu exteriorizo energia, que eu estou ligado com a central. Então vem a energia de lá. Agora, eu não posso dizer qual é a maior dessas. Depende da hora. Depende da hora. Depende do momento evolutivo. Agora, mas, você entendeu isso? Entendi. Agora, por exemplo, no senhor, como é, por exemplo, quando se sente uma energia mais forte, assim, de algum amparador ou da Não, eu central, noto os processos de energia mais forte, em primeiro lugar, aquilo que eu chamo de reforço externo. Nas 40 manobras que ele estuda, tem o processo do reforço externo, que é aquilo que eu falo das manobras de energia. Então, isso é preciso de ver se tem reforço externo, o que é que acontece, como é que é. Eu, por exemplo, em trabalho aberto, entende, com energia, eu raramente estou sozinho. Há muitos anos que é assim, há mais de meio século, eu nunca estou sozinho. Então eu não posso falar que tudo isso sou eu, ou que eu que estou fazendo besteira. Mas, por exemplo, eu sou pau mandado nessa história. Eu queria saber a respeito da sua percepção. O senhor como é falou, que é? Eu queria saber a respeito da sua percepção. Assim, por exemplo, o senhor falou agora há pouco que está muito ligado ao mental sono. Você tem que ampliar a sua sensibilidade refinada com a sinalética energética e parapsíquica. Se você refinar essa sinalética, você vai entender o que estou falando. Onde é que eu queria chegar? Aonde é o primeiro lugar? O senhor acabou de falar há pouco tempo ali que está muito ligado ao mental sono, né, diretamente. Mas qual é a primeira sensação que o senhor sente, uma energia positiva, assim, de uma presença positiva? Qual é o primeiro sinal para o senhor mais básico de distinção? Coisa. Eu normalmente, dentro de mim, sem nenhum exagero, eu estou bem. Então, se aumenta essa condição benéfica que eu me sinto, é um amparador. Se alguma coisa vem contra essa harmonia íntima que eu tenho, é assediador. Então começa por aí, é o que você deve pensar. Agora, se você não é harmonizado 24 horas por dia,
se arranja um período que você fique pelo menos 1 hora harmonizado, para você começar a fazer o diagnóstico, porque senão você nunca vai entender isso. Mas o que eu queria saber, por exemplo, Não pode ter dispersão, não pode ter afobação, a pessoa tem que estar equilibrada para saber disso, porque senão ela não desenvolve nunca. Então, por exemplo, o ideal seria para a pessoa estudar as energias, vir um amparador e fazer uma mega euforização nela, aí sim. Mas mesmo assim, no início ela ia errar totalmente, porque ela ia ficar eufórica e ia jogar tudo no buraco. Então vocês vejam como isso é complexo. mas, por exemplo, o senhor conhece 2 evoluciólogos. O que eu queria saber era, por exemplo, como o senhor distingue o que vem primeiro? A imagem, a sensação de um e de outro. Não, quase sempre depende do que a gente está fazendo, aonde está o meu mega foco. Eu estou concentrado em quê? Aí depende. Aí pode ser energia, pode ser imagem, pode ser uma lembrança, pode ser uma ideia. Tudo isso pode suscitar e fazer o negócio borbulhar e vir à tona. Aí você vê a realidade da pessoa. Agora, outra coisa. Se eu estiver dentro de um transe, que eu estou dentro de uma condição pangráfica, sai de baixo. Aí eu tenho isso tudo simultaneamente ao mesmo tempo. Você entendeu ou não? Então você veja como isso é complexo. Micro-universo consciencial não tem nada simples, nós somos poliédricos. Então, por exemplo, a hora que eu falo, você, todos vocês são consciências poliédricas. Pensa bem você ser poliédrico do ponto de vista do mental som. Então o negócio é seríssimo. Pense bem. Como é que fica? E outra, já que o senhor falou da pangrafia. Quando o senhor trabalha, por exemplo, está fazendo um verbete, é uma coisa que o senhor hoje em dia faz assim de Por forma exemplo, mais essa rápida. noite, eu fiz um verbete da enciclopédia e fiz 2 verbetinhos do dicionário. E fiz revisão de 60 páginas do dicionário. Agora, eu dormi das 8 à meia-noite, das 9 a 1 hora essa noite, e da 1 hora até às 5 eu fiz esse trabalho todo que tinha lá. Alguma coisa eu tinha ideia, tinha encaminhado. Alguma coisa também, a hora que eu acordo, eu já venho com as ideias. Eu percebo muita coisa extrafisicamente e já trago as ideias. Uma outra coisa, eu não preciso me distanciar do corpo nem do meu quarto e dormir, na minha base intrafísica. Eu capto o negócio ali. É só descoincidir um pouco que eu já pego alguma coisa. Mas essa condição pangráfica, assim, completa, ele dura esse tempo todo ou tem variantes? Não, ou tem algum momento que não é tem? muito difícil você manter o tempo todo, não existe isso. Comigo, não. Pode ser que com a evoluciólise serenóide seja assim, eu não sei como é que é. Comigo, não. Quando ela tem, pico máximo, sabe como é que é? Mas agora, por exemplo, vamos supor que eu esteja numa circunstância dessa, aí muda tudo. Isso aí é ó concurso. Deve ser excluído porque está fora da média. Então não adianta. Com a pangrafia, tudo isso que nós estamos falando fica, vamos dizer, ocioso, pequenininho. Você entendeu o que quer dizer? Então, a pangrafia, se uma pessoa começar a desenvolver e com interesse mais positivo da história, ela vai ter extrapolacionismo parapsíquico, a pangrafia feita pelos amparadores de função. Agora, isso aí é o máximo. Agora, tem que anotar isso aí, porque a pessoa, às vezes, ela vai ficar um pouco perturbada. Ela não pode sair da rotina útil, que ela esteja adaptada. Por exemplo, de anotar tudo que tenha valor. Ela deve anotar. Divida o pico máximo, o pináculo, o auge, aquele ápice de experiência. Entende? Isso é importantíssimo. Na página 46, em paradoxologia, eu não entendi muito bom esse paradoxo. O paradoxo é o paradoxo?
você está falando? O paradoxo do poder sobre si mesmo ser mais difícil, desafiador e evolutivo se comparado ao poder sobre centenas de objetos subhumanos e consciência. Por exemplo, você manda lá na calopsita com muita facilidade, mas você tem dificuldade com você em certos processos emocionais. Com a calopsita você não tem. Então, você tem uma canga em cima dela. Agora estou falando a ela, mas e as outras coisas? Você manda naquele seu chapéu de imediata de navio. Ele não responde nada a você nem nada, é o objeto. Quem manda o objeto só é a gente. E por aí vai. Então assim você vai começar a entender que tem sua razão de ser. Agora é um paradoxo, porque nós dominamos mais as coisas do que somos dominados. Disso. Temos menos poder com nós mesmos que com as coisas. Nós somos fracos a respeito da gente em certas coisas. Isso é um erro. Não devia ser assim. O problema todo é esse. A gente tem que ser forte com o mental soma. Temos que ser forte com a autocrítica. Temos que ser forte com o autodesassédio. E às vezes nós naufragamos, nós nos rendemos a essa tolice. É um erro. Você entendeu, né? Agora, é um paradoxo. Por quê? Nós não sabemos usar nossas forças. A tolice. Temos mais força do que pensamos, não? Um dos piores trafalhos, eu já escrevi sobre essas coisas, um dos piores trafalhos que uma pessoa pode ter é não saber usar o mega trafó que ela tem. Então, veja, isso aqui é paradoxo pior ainda do que tudo isso que nós falamos. Observa bem. Como é que fica? Agora, a tendência da gente é essa. Você não está vendo isso que eu estava falando aí, o negócio dos ditadores? Os caras querendo exaltar uma besteirinha que aconteceu. Ele nem pensou em fazer aquilo que virou um mini trafor. Aquilo é uma consequência natural dos erros que ele fez. Fez tanto erro que alguma coisa aconteceu, né? Então, por exemplo, o cara de acertar os trens, aquilo era para poder dominar a população inteira. Então, os horários têm que andar certinho. Agora, ele fez isso também devido aos alemães. Os alemães tudo tem em cima do lance, tudo automático. E italiano tudo é julgado, né, de qualquer maneira, né? Tudo é na base da comédia, é a sitcom. É igual os filmes italianos. Né? Então é muita coisa. Olha lá o beliscão. O que ele não faz? É um negócio. Mas então... Coloca sobre a autopriorização mental somática, é no sentido de motivar a pessoa, ou o que é que faz ser um aditivo para a Não, a priorização, quando eu falo, é a pessoa se preocupar com aquilo que dá mais resultado, que é mais produtivo. A priorização leva para uma produtividade melhor. Mas no caso da mental somática aqui... Pois é, mas qualquer lugar. Se você priorizar uma coisa com racionalidade, que é a mental somática, você sempre vai lucrar com as coisas. Você está no top. Você está na ponta. É isso que eu chamo de verpom. Lá no fundo, a verpom real é essa. Está claro aí, mais ou menos? As consciências enxergam tão bem como as consciências? Não. Porque no livro 700 Experimentos diz que elas veem consciência com visão não nítida? Sim, porque depende do nível de consciencialidade. Tem muita consciência que fica em estado de coma, chama paracomatose extrafísica. Pensa nisso. É muita gente que é abilolado fora do corpo. Depois de dar dessoma. Muita gente assim. Não é bem, não. Então, esse processo de insuficiência de percepção acontece com consciência e consciência. Quem é que está aí?
Vocês estão com medo de mim, porque depois passou 20 dias, vocês estavam respondendo só para os outros. Hoje sou eu, vocês não estão querendo falar. O que há? Olha aqui, como eu falo, essa semana não estou comendo criancinha como churrasco. Tá certo? Professor, alô? 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 Oi? Oi? Tá funcionando, né? Na página 46, no binomiologia, tá? O binômio intrafisicalidade medíocre, extrafisicalidade lúcida. Como que é essa medíocre e lúcida no extrafísico? Isso aí que você está falando, onde é que está mesmo? Eu quero ler. 46, na página 40. Aí, ó. O binômio, intrafisicalidade medíocre, extrafisicalidade lúcida. É esse. O caso todo é o seguinte. Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter uma intrafisicalidade medíocre. É aquela pessoa, por exemplo, que eu mostro lá no Projeções da Consciência, que eu encontrava com uma moça, uma menina, que era lá de uma instituição espírita. E ela, aqui, ela estava como se fosse em coma, mas ela era oligofrênica. Então, estava mais para lá do que para cá. Ela não era nada. Agora, fora do corpo, ela alcançava lucidez. Então, eu encontrava com ela e conversava. Então, ela falou para mim, eu nunca pude esquecer aquilo, usando a gíria do momento. Olha, lá eu não apito nada, Valdo, aqui sou eu. Então, ela recuperava os cons extrafisicamente, mesmo tendo um corpo tipo oligofrênico, você está entendendo? Quer dizer, com pouca expansão cerebral. Ela tinha uma, vamos dizer, uma microcerebralidade. Entende? Uma questão... Poxa, vocês estão colecionando. Opa, agora eu estou com 3 aqui, ó. Um deles vai funcionar, estou com 3 perto. Então, nesse caso aqui, a mediocridade, ela é assim muito mais de soma, no caso. Nesse exemplo que você falou. Sim, a intrafisicalidade medíocre, quer dizer, eu estou falando uma que é... Sim. Eu já mostrei para você o máximo, que é o oligofrenia, para você ter uma ideia. Agora, a maioria é medíocre aqui e é super medíocre lá. Agora, aqui é extrafisicalidade. Esse binômio é que eu ajuda. Entendi. Entende? Tá bom. Obrigada. Professor, sim. Aqui no B, por favor, na primeira folha ali em atributologia. Pois é, o senhor traz para nós as percepções extrasensoriais. Eu queria entender por que o senhor enfatizou a questão extrasensorial. Como é que você vai falar da energia consciencial sem ser extrasensorial? E a mental? Não interessa, escuta, é extrasensorial que interessa. Tudo nosso é o do lado de lá. A sua realidade é como consciência, não é como consciência. Você atualmente está como Fafá. Entende? Mas você é a grande fafinha extrafísica. O processo todo é esse. Tudo é percepção extrasensorial. Falou de energia, não tem outro jeito. Mas aqui, porque o senhor em fatologia, a primeira de fatologia, o senhor traz aqui, o aditivo da voliciolina. Sim, esse é o título do verbete. O que você quer? Isso aí é o assunto do verbete, aditivo da voliciolina. Quais são os aditivos da voliciolina? Clareou. A primeira é a intenção, a vontade, a determinação. Tá. E por aí vai. Tá certo? Clareou agora. Tá. Pergunta aí para o chefe se ele já está no nível de admitir a voliciolina. Ele perguntou na hora do almoço. Porque ele acha que ele é casca grossíssimo. Ele agora já está começando a ficar casca refinadíssima. Então... Como é que fica? Você admite a voliciolina já ou não? Eu acho que a voliciolina, da forma como você definiu, é a força da vontade.
Quer dizer, seria uma outra forma de Sim. representar. Agora, tem um outro nome que eu vou dar para você arranjar uma boa desculpa. É o impulso nervoso. É isso que o povo da catedrática fala lá, os PhDs. Isso é impulso nervoso. Então, pensa em impulso nervoso, que às vezes vai te ajudar para explicar o processo. Professor, os cascas grossas têm que arranjar uma saída. Professor, mas para chegar no predomínio das percepções extrasensoriais tem um longo caminho, né? Tem, mas agora com a Fafá você vai longe. Ela é fabulosa. Vai ajudar. Professor, só mais uma coisinha. Sim. Por que a decisão de chamar voliciolina? Isso foi uma dúvida que a gente estava discutindo na hora do almoço. Gasolina. E para chatear o povo do PhD, né? Teve gente aí que me conhece, etc., que acabou comigo quando eu falei em voliciolina. Mas você está colocando a gente como um motor, falou assim, nós não somos. O que é a vontade da pessoa? É um motor. Isso aí é um carro. O corpo humano não é um carro. Eu falo que a gente vive no carro, soma, dentro de uma máquina soma, que é a casa, e por aí vai. E a vida também é um processo de uma fábrica. Você está trabalhando no instrumento. Realmente, a própria palavra, ela impacta. Agora, voliciolina é o melhor nome que eu encontrei através de meio século de estudo. Sim. Você sabe, tem 120 nomes sobre esse processo dessa energia lá no Projeciologia. Só pegar lá e ver. Sim. Tem uns 120 nomes. Agora, esse aqui eu acho melhor que os 120 que eu vi lá, para mostrar. Por quê? É a gasolina da volição, da vontade, aquilo que sai. É o combustível. Eu acho que mais para esclarecer isso melhor, assim, no tapa, soco na cara, não tem outra coisa. O que eu achei. Para desenvolver aqui na pensenologia, na quarta linha, e para a gente desenvolver e fixar essa voliciolinopensenidade, o que a gente tem que trabalhar mais? O problema todo é você pensar o seguinte, toda vez que você tem um pensene, você tem um N da energia funcionando. Você está pondo mais ou menos força nessa energia. O seu combustível é maior ou menor. O que você está fazendo com isso? Então, importa a gente raciocinar aí para ver o combustível da pensenidade através do N do pensene. A intenção é essa. Professor, sim. Eu gostaria de fazer um paralelo entre a voliciolina e a gasolina. Por exemplo, a gasolina seria o combustível dos veículos e ela é constituída de moléculas orgânicas ricas em energia. E quando essa energia é extraída, o veículo converte em energia mecânica. E no caso da voliciolina, como você definiria, como você caracterizaria a voliciolina? Eu caracterizo isso aí pela intenção da vontade. Que o que manda mesmo lá no fundo de tudo, é a intenção dentro da vontade da pessoa. Então isso aí caracteriza. Agora, se a pessoa começa a dominar os fenômenos parapsíquicos, a coisa muda de figura. Então, a energia já aparece com outras características mais fortes, mais eficazes. Ela funciona melhor. Então, o problema volta àquela velha história que eu já te falei. Roda a roda, você está com o fenômeno parapsíquico, é o que manda na pessoa. Esses são os mais avançados que tem. Agora, é terrível você pensar numa coisa. Se o cavalo já tem percepção parapsíquica, se certos cachorros já têm, se certos gatos já têm percepção parapsíquica, pensa bem, há quanto tempo que nós mexemos com parapsiquismo e não sabemos mexer com isso? Até chegar na gente, não é fácil. Então, o parapsiquismo é um dos grandes desafios da evolução da consciência. Podemos fugir disso. Parapercepciologia. E a base disso é a vontade, a intenção, a energia.
Professor, eu conheci pessoas que tinham um alto nível de cosmoética e praticavam. Não adianta ter só cosmoética. E não adianta ter só talento, sabedoria ou genialidade, do ponto de vista de corpo, disso e daquilo. Tem que reunir uma série de fatores produtivos para que o resultado seja eficaz. Então, não adianta a gente pegar e compartimentar uma consciência naquilo que ela tem de melhor, que ela tem, e ficar só com aquilo. Isso não resolve. O negócio é espalhar os trafores dentro do micro-universo consciencial. Por isso que a serenologia é tão difícil. Aqui já tem uma opção de gente que tem grandes predicados, virtudes e mega trafores já de serenão. Mas não tem todo. Tem um ou outro assim, esporádico. Então o problema agora é juntar tudo isso. Fazer então a congregação do melhor. Isso aí é que é o difícil. Agora, por exemplo, nós temos a pretensão de falar que a conscienciologia é a ciência das ciências. Por quê? Ela pretende fazer a união de tudo isso. Todas as ciências que você estuda na universidade, elas são compartimentadas. A conscienciologia não dá para ser. Ela é coletiva, generalista, atacadista, panorâmica, cosfisiológica, multidimensional, parapsíquica. Outra condição que você vai chegar à conclusão com o tempo. Não dá para ter uma ciência que não seja parapsíquica, se você quer que ela seja ampla. Ela, para ser cosfisiológica, tem que ser parapsíquica. Uma coisa puxa a outra e exige a outra. Não tem outra saída. Então, conclusão. É a ciência da ciência. Por quê? Ela é a mais abrangente, panorâmica, cosfisiológica, multidimensional, parapsíquica. Então, ela é holossomática, holobiográfica, hologenética, ou seja, paragenética. Isso é terrível. Agora, tem lógica tudo isso que eu estou falando. Agora, é que a pessoa vê isso e deixa, não, está muito longe. Deixa para lá. Eu quero uma coisa para agora. Mas ela esquece que o estado vibracional é para o momento. Mas ela não sabe mexer com energia, não tem ideia disso. Mas um problema é a falta de parapsiquismo das pessoas. É básico. Lá no fundo mesmo, que atrasa todo mundo, é a deficiência parapsíquica. Não há dúvida. Agora, professor, antes do senhor falar sobre o estado vibracional, como é que as pessoas podiam desenvolver o parapsiquismo antes de alguém falar sobre isso, sobre essa técnica de estado vibracional? Ela não desenvolvia. Se desenvolvesse, o povo tudo já era serenão. Estado vibracional, agora que a gente está falando isso abertamente, porque antes não adiantava. Eu tentei mexer com isso no espiritismo no século passado, não consegui. Pensa bem nos séculos anteriores. Tem alguma outra linha do conhecimento religioso que falou sobre o estado vibracional, que o senhor tem conhecimento? Não, do jeito que nós falamos, não tem nenhum, porque senão eles já teriam acabado com a religião. Se ele falou lá, eles teriam acabado com ele. Outra coisa, a padraiada que eu já trabalhei com eles, que é um monte deles, inclusive exorcistas, eles reconheciam a opção de coisa. Mas desse povo mexendo com energia, nenhum deixou a batida. Os que deixaram a batida foram os que eu fiz reuniões espíritas, mediúnicas, com eles durante uma boa temporada, alguns meses. Esses deixaram, teve gente que deixou a batida. Então, só mexer com o processo de conversa sobre estado vibracional, mesmo com uma pessoa, por exemplo, que mexa com as energias, um sacerdote católico, não adianta ainda. Isso não é pouco. Professor Valdo, na página 48, naquele item soníferos, queria que o senhor aprofundasse um pouco o item 2, lavagem subcerebral. O senhor coloca... O caso todo é o seguinte. Na ordem alfabética, 7 soníferos do povo criados, criadores da robotização existencial e anuladores das potencialidades da volicionina. Quer dizer,
o combustível da consciência em matéria de energia consciencial é anulado pelo dogmatismo devido à falaciologia, pela lavagem subcerebral devido à manipulaciologia ou heterosediologia, o mito devido à sacralizaciologia, a religião que aceita o sincretismo e iniciação, a misticismologia, a subversão que é a fossilizaciologia, o tabu que é a intimidologia e a utopia que é a onirismologia. Então, nesse ponto, eu vi que, por exemplo, esse item da lavagem subcerebral, heterosediologia, na verdade, ele parece que engloba todos os outros que estão dentro, pode ser colocado dentro dele, né? Que ele poderia ter... Sei, mas aqui muitos têm aproximações simples. Eu falo isso tudo assim, mostro tudo para a pessoa, porque tem uns que vão entender o que é lavagem cerebral. O outro já vai entender o que é tabu. O outro, o mito, e por aí vai, o dogmatismo. Então, dogmatismo e lavagem cerebral andam assim um com o outro, mas eles são diferentes. A mesma coisa que eu pensei, até estava pensando isso ontem, a questão da depressão, né, a doença, a depressão das pessoas. Tudo entra aqui. Está dentro da... A doença entra demais em matéria de superstição. De superstição muita também. gente fica doente por causa de superstição. Como assim, professor Waldo? Ela fica incomodada com o processo todo e acabou. Por exemplo, tem gente que não recebeu despacho nenhum da quimbanda ou da macumba. Mas aí começa a pensar naquilo, vem um assediador que toma conta dela, dependendo da macumba. Tudo é um processo. Tem? E nesse mesmo ponto que estava sendo discutido agora, em relação ao materialismo, né? O materialismo, que seria o antiparapsiquismo, também poderia estar nesse item aqui de sonífero, né? O materialismo, fisicalismo, aí, essa parte toda, isso tudo funciona, né? Tem sua razão de ser dentro dos processos das pessoas. E perturba demais, porque não deixa a pessoa desenvolver energia. Ela só pensa no elétrico, é eletronáutica, não dá certo. Então é um sonífero também. É uma pena. Pois é. Coloca a pessoa aí no coma. Né? Esse coma mental somático é o pior que tem. Perfeito. Obrigada. Poderia esclarecer sobre interação, etologia volicionina, constante do verbete volicionina? Etologia é a ciência do comportamento das pessoas. E a volicionina é a energia da vontade da pessoa. Como ela faz? A vontade materializada, atuante. Então, o que é que você faz, por exemplo, para melhorar seu comportamento através das suas energias? Essa interação existe para isso. Sou um exímio casca grossa. Você vê que tem colegas, né? Isso aqui é o colégua. Porém, tenho mais contato com o mental soma. Muita gente é assim, você também. Como posso lidar melhor com o princípio da descrença sem cair no ceticismo sistemático? Esse não entendeu nada ainda do princípio da descrença. Escuta, vamos entender bem. O princípio da descrença é você fazer experiência por você. Examinar. Se você for fazer experiência por você, você vai acabar com o seu ceticismo, você vai acabar vendo a realidade como é. Então pense nisso. O princípio da descrença é a pessoa ter a autoexperimentação sobre tudo e todos. Com isso, então, ela acaba com o ceticismo, porque ela vai fazer pesquisa, vai chegar a alguma conclusão, ela faz a exegética, a hermenêutica, a analiticologia, ela vai fazer análise do experimento dela. Ela não vai ser mais cética. Por que a turma de eletronáutica é cética? Porque eles só olham o elétron. Então, eles são a prioristas. A ciência convencional é totalmente a priorista. Ela só vê o universal, ela não vê o detalhe. O cientista não estuda ele mesmo. Então, furado. Professor, é justamente isso aí. O colega que casca grossa faz o experimento, não consegue resultado nenhum, então conclusão. Então o fenômeno não existe. Você deixa para outra vida, deixa ele ir para a baratosfera mais um pouquinho, ele está gostando. Problema dele. A gente tem que defender a liberdade de expressão e de manifestação das consciências, mesmo aquelas que gostam da baratosfera. Você chega para ele e fala assim, eu não gosto disso aí, não. Se você gosta, o problema é seu. Professor, alô.
Pensando já nesses casca-grossismos, a CIP... nós estamos pensando num curso que é para atender essa demanda de casca-grossismo, que é a preceptoria parapsíquica, que a gente vai acompanhar... Chama o professor lá. Que nós vamos acompanhar as pessoas ao longo de um tempo e dando tarefas, acompanhando a pessoa durante um bom tempo. Isso a gente vai estar Você lançando. chama o Casca Grossa lá, que é caixa de óculos, é cientista doido. Ele para participar, ele é bom. Não, esse vai ser o nosso desafio. Ele é uma cabeça. Dá uma cortesia para ele. Deixa com a gente. Tá certo? Acabou de falar a representante do panjudaísmo. Bom, se isso ajudar a tirar a casca grossa, pode cobrar inteiro o triplo. Está se comprometendo. Professor. Gente, olha, ele já não é mais, já não se faz mais casca grossa como antigamente. Ele já não é mais isso aí. Já era, ó. Em termos de técnica conscienciométrica, a gente poderia usar essas 32 categorias de aditivos, mais os soníferos, ampliando eles para poder perceber se você está usando ou não a volicionina adequadamente. Como é que a gente poderia fazer, usando esses itens, uma análise conscienciométrica? Sempre vai ajudar, né? Não há dúvida. O ideal seria você perceber quais você utiliza mais, a princípio, e reforçar esse processo como se fosse um trafor. Vale a pena. Tem muita coisa aqui para a pessoa estudar. Agora, tem umas que a gente fala, as palavras são assim, bem normais, né? Quase que não chama atenção. Por exemplo, o 27 é assim, prospectiva evolutiva. O que fala isso? Praticamente não fala nada. No entanto, é inteligência evolutiva, é o negócio mais sério que tem. Então, são coisas suaves que às vezes são extremamente relevantes. A gente tem que sustentar isso aí. Então, jeito. Agora aqui, ó, falar em sustentação, tem o 09 que é autossustentação energética. Isso é a base de tudo. Mas já tem a auto-organização sistemática também, né? Você está auto-organizado sistematicamente. Né? Agora, tem muita coisa para a pessoa pensar aqui. Valdo, qual desses 32 aqui? Desses 32 que você acha que é mais... que dá mais força para... Eu acho que às vezes, sabe, Luiz, é melhor a gente ver o negativo. Então, dentro do negativo positivo, uma das coisas mais sérias que tem aqui é diz assim, 19, desassimilação simpática das energias conscienciais. É o que mais se as pessoas atrapalha, fizessem mais desassimilação, tudo ia incrementar a favor, ia potencializar a melhoria. Entendi. Então, você veja, é uma coisa que falta, mas que é super positiva. No entanto, está mexendo com uma coisa que é negativa, que é desassim. Então, pensa, é difícil falar aqui. O que eu acho que a pessoa precisa de pensar é na condição dela naquele momento evolutivo. O que é o mais importante? Professor, se ela colocasse numa ordem, se ela colocasse na ordem daquele em que ela tem mais... Não, ela pode pegar esses 32 e tirar da ordem alfabética e colocar na ordem funcional pessoal. Aquilo que é mais importante e aquilo que é o menos. O que ela tem que fazer? Isso é um problema dela. É muita gente que eu já recomendei fazer isso. Tire da ordem alfabética que eu faço as coisas e faz uma ordem funcional sua, dos seus trafores e trafares. Isso é importantíssimo. Muda toda essa ordem, vê o que dá. Bom humor pessoal, por exemplo, no seu, teria que colocar logo nos primeiros para você. E aqui está no 12. Entende? Não teria que colocar no... E seria interessante, depois de colocar em ordem, como é que a pessoa poderia atuar nisso? Como é que o senhor sugere? É ver aquilo que você pode. Não, essa semana eu estou trabalhando nisso, eu quero mudar aqui a posição. O próximo passo que eu tenho é esse, o próximo step. Olha qual é. Pode fazer. Agora, tem uns aqui, ó, que são dos mais avançados. Geochakra planetário, Cognops, Foz do Iguaçu.
Esse aí é sério. Geochaca planetário, que é FOSS, tem isso. E aqui na Cognop nós estamos nessa. Só a pessoa passar lá embaixo que ela vai sentir a energia perto do rio. A própria pessoa que mora mais perto aqui, está nesse bolsão energético também, de certa forma, é um aditivo, né? É. Agora, gente, eu acho que qualquer um vai entender o que a gente quer dizer com volicionina só com esse vermelho, você não acha? Queria saber por que você não está usando aquele termo que você usa do gasolina azul, aqui em sinonimologia, em algum outro lugar qualquer, em uma sessão? Seria bom, não, ou não? Não, gasolina, eu já usei gasolina azul. Azul? Já. Ah, já está aqui dentro? Tem na enciclopédia. Não, nesse verbete. Não, adjetivada também, tudo é a mesma coisa, tem um monte disso. Não, porque você tem usa... óleo adjetivado. Não, é um jargão que você usa muito, né? É. E é um aditivo, né? É uma aditivada, né? Mas tudo eu já usei muito. Agora, essa aqui, eu estou dando uns detalhes que ainda não tinha dado sobre volicionina. Esse verbete é mais completo sobre esse aspecto. Agora, uma coisa que ninguém falou, olha depois a hominologia e veja o regimento de pessoas que trabalham com a volicionina. Hominologia. Eu nem contei quantos são. Tem um monte aí. Agora, eu quero dizer para vocês, já que vocês estão interessados, o seguinte. Esse verbete tem 47 logias, ele tem mais ou menos 20 máximos e tem 13 máximos, não são 14, são 13 no detalhismo. Agora, ele tem 11 algarismos, tem 7 sesquipedais, palavras, e ainda preciso estudar um pouco mais, que eu acho que tem um lugar ali que não foi contado. Ele tem 23 siglas e abreviaturas. Eu não estou usando muito objeto aqui, não. Agora, de revisão, eu tenho 1, 2, 3, 4 revisões aqui para ser feita. Tudo, a maioria de forma, não tem nada de fundo. Nas 5 páginas, então, tem 4 para fazer revisão. Do jeito que eu faço com os outros, eu faço com o meu também, tudo seriamente. Agora, gente, o que vocês não entenderam disso? É a hora de perguntar. Professor. Se alguma coisa ficou confusa. Professor, uma dúvida, não sobre o verbete, mas o senhor trouxe a questão do dicionário logo no início da tertúlia. Eu sei que o senhor já deve ter falado, mas eu queria compreender um pouquinho melhor. O senhor disse que está fazendo um dicionário. O que é o dicionário, né? Você quer saber o que é? O que é, como está sendo conduzido e qual o objetivo? Eu estou pegando tudo que eu falei nesses 9 anos aqui na tertúlia, em matéria de coloquialismo, de conversação, de conversa fiada, de trocadilho, de piada, de anedota, de expressões, por exemplo, de gíria, processo, por exemplo, essas expressões idiomáticas do português. Tudo isso eu estou pegando e fazendo um pequeno artiguete, que é igualzinho uma entrada, que é o verbete do dicionário, com tudo isso, agora usando negrito, itálico, aspas, tudo que eu posso para chamar a atenção do processo. E no fim, todos eles são feitos começando com logia. E no fim de tudo, entre parênteses, eu coloco a minha classificação da categoria do argumento. Agora, cada um é um argumento conscienciológico que a gente usa. E a categoria vem no fim. Agora, por exemplo, vamos supor que amanhã eu já tenho mais de 700 já feitos. Okay. Vamos supor que amanhã eu tenha 5.000 verbetes desses. Está entendendo? Aí o dicionário já vai estar mais completo. E vai dar, uma pessoa, por exemplo, tem dificuldade de entender as nossas coisas da enciclopédia, ela vai entender do dicionário. Desde que ela tenha paciência de ler com calma. Por quê? Tem muita coisa, não é assim uma redação
mais ou menos uniforme, não. Ela tem altos e baixos. Devido ao processo de usar todos os macetes da gíria, do coloquialismo, da conversação, aquilo que a gente fala no dia a dia. Outra coisa, eu estou usando todas as pragas da língua. É o que, dois, você, ele, ela, você, teu, tua, meu, sua, tudo isso. Quer dizer, os pronomes. Então, aqueles 19, 29 que eu evito, eu estou colocando tudo, porque conversar aqui eu tenho que falar isso tudo. Outra coisa, tudo quanto é coisa que eu falo, né? A vovozinha, a banana technique, tudo isso. Agora, o dicionário é um dicionário, então é o dicionário de Conscienciologia, onde o senhor define... Não, ele chama, é o DAC, Diretoria da Aeronáutica Civil. DAC, é Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, DAC. A Diretoria da Aeronáutica Civil é o DAC, que a gente mexe. O cara vai tirar brevet, tem que mexer com a DAC. Então, para você tirar um brevet da Conscienciologia, tem que estudar o DAC. Sabe, a Diretoria da Aeronáutica Civil. Professor, e esses verbetes, essas entradas, o senhor já definiu o que está, a maneira como está sendo colocado? Eu já tenho uma técnica que eu vou expor na introdução. Na introdução eu estou explicando isso tudo, algumas páginas, tudo direitinho. Agora, depois eu toco a metralhadora giratória. Uma outra coisa, entre os verbetes, existe aquele que são os holobiográficos. São as coisas que eu conto da minha vida, os negócios meus aqui. Holobiografia. Tem muitos que, para expor certos assuntos, eu preciso de contar. Então, essas histórias todas vão entrar lá também. Entende? Talvez seja, de todos que eu já escrevi, o mais autobiográfico, de todos os livros que eu já escrevi até hoje. Val. Você sabe que eu tenho uns 50 livros, né? Por aí, né? Eu não sei quantos atualmente, porque esses aqui, ó, você sabe que essa coleção aqui já tem 10 volumes, né? Não é mais esses 8, esses aí já estão superados. Com vocês, o negócio já passou para 10. São 10 volumes. Valdo, não pode, aqui, ó, não pode pegar... Só um minutinho. Desculpa, não pode pegar os melhores momentos desses verbetes do dicionário, trazer umas 4 folhas com eles para a gente eu vou, ver. do jeito que eu fiz esse, que eu li, eu vou ler de vez em quando aqui, quase todo dia. Né? Agora, isso antes de publicar, porque tem alguns... Pois é, isso. Antes de publicar, eu vou trazer todo dia um e ler. Do jeito que eu fiz. Já tem vários, tem tudo que eu já falei disso aqui, né? Eu queria já... Entende? Agora, nós vamos publicar, eu não sei quando, mas a hora que tiver um volume de 900 páginas, eu vou. Ele está chegando a 300 páginas hoje. Sabe? Agora, eu quero dizer para vocês que eu tenho 12 mil páginas para estudar o coloquialismo. Só derivado da tertúlia. Fora os meus guardados, minhas pastas, meus armários. Você sabe que eu tenho 23 armários com material. Né? Então, pensa. Hoje, por exemplo, eu estava mexendo numa pasta que só tem enumerações que eu fiz. A grossura do material da enumeração. Eu demorei meia hora vendo as enumerações. Uma por uma, que eu queria ver alguma coisa que interessa, pontualmente. Aquele monte. Isso, através de vários anos, eu fui guardando aquilo. Tudo é coisa minha, letra minha. Só essa pasta dessa grossura aqui, ó. É mais do que esse monte de papel aqui. Assim eu tenho. Agora, que eu estou trabalhando lá na minha mesa atualmente, tem mais de 20 montes de pasta dessa altura. 20. Mas isso é o máximo. Quanto mais você tem, é melhor. Agora, você não pode ficar doido com isso. Quer dizer, a loucura não pode pegar você. Você tem que saber tudo o que está se passando. E outra coisa, não pode tremer. É importantíssimo o negócio da psicomotricidade, sabe, Djalma, nisso aí. Você vê aquilo tudo e não fica afobado. Não diga. É o negócio do vulcão. Eu queria aproveitar a pergunta. Ali no paradoxo, na página 46, o senhor coloca aqui o paradoxo de ser mais difícil ter o poder sobre si mesmo do que sobre ser eu estive explicando isso aí. É muito mais difícil você tratar de você
do seu trafar, o mega trafar que você tem, até mental somático, do que cuidar, por exemplo, da garrafa d'água, do micrófono, da caneta, ou se não, do gatinho da sua casa. Isso aí é terrível. Então, veja, é preciso que a gente dê mais atenção para os nossos trafares. As invirtudes, a falta de predicar, os nossos maus hábitos, os vícios. Isso é que é importante. Agora, é um paradoxo, que o mais importante seria a gente tratar da gente, mas a gente acha que a gente é bom demais. A autoimagem é muito melhor do que aquela imagem que o povo faz a nosso favor, ou às vezes contra. Então, é um problema. O caso nosso é o seguinte: se a gente admitisse a imagem que o povo faz a nosso respeito, já seria uma grande coisa, porque vai ter uma porção de trafalhos para a gente consertar. Você entende? Sim. O senhor acha assim, por exemplo, uma situação em que a pessoa queira superar o sistema nervoso simpático, né? Superar essas tremedeiras, ansiedades. Isso. Assim, com bastante disciplina, até uma das técnicas que eu acho que tem colocado, né? O laboratório de mobilidade física Vigil e tudo, o laboratório DV, enfim. Se a gente agora, com bastante o que interessa nesse caso para a pessoa melhorar, ela tem que trabalhar psicologicamente ou mentalmente, intraconsciencialmente, aquilo que ela pensa do ponto de vista principalmente do SEM, ou seja, do sentimento, da emoção. Mas, ao mesmo tempo, se ela cuidar do soma, ou seja, da psicomotricidade, fazer exercício, ela melhora isso aqui. O sistema neurovegetativo, ele pode melhorar com os exercícios que a pessoa faz. Então, é muito importante juntar a psicomotricidade do cerebelo com o discernimento dos dois hemisférios cerebrais, juntos. Ótimo. Isso melhora mais depressa. Entende? Professor, aqui, primeira página, na pensenologia, sim, a quarta linha, a paratecnopensianidade. Poderia relacionar essa paratecnopensianidade com a questão interassistencial? A paratecnopensianidade é o seguinte: quando você admite, aceita que existe paratécnicas e você começa a ver quais são, de que modo que é, inevitavelmente isso vai mexer com as energias, com a sua vontade, com a sua intenção e aquilo que você faz em matéria do princípio da descrença e de experiência. Então a paratecnopensianidade é importantíssima nisso. Agora, a coisa mais séria é a volicioninopensianidade. Agora, associando as duas, qual seria então o horizonte interassistencial da consciência intrafísica, utilizando essas duas, fazendo a junção delas? Não, se fizer a junção, ela vai crescer mais depressa, né? Mas qual ela seria vai então potencializar o processo de desenvolvimento. Melhora o megafoco. O caso todo é o seguinte: olha bem, há uma década aí para trás. Por exemplo, no ano 2000, quando terminou o século passado, o que é que você pensava? E agora, 11 anos depois, como é que você pensa? Agora, não é só isso. Você tem que olhar o seguinte: o que mudou em você? O que mudou de melhor? Vamos entender isso. Agora, veja se a volicionina já é cabível dentro desse contexto seu de mudança. O que precisava de colocar ali mais? Qual o molho que precisa? A cereja do bolo que ainda não foi colocada. Ingrediente, não é? Aí é importante. Aí é que tem aquele negócio que eu estava falando com ele lá. O processo do discernimento, do mental soma, aplicado à parapercepciologia. Esse é o caminho. Não tem outro jeito. Agora, ó, eu estou fazendo uma coisa que vai interessar muito para você e ela. Por sinal, eu já dei até para você estudar lá a etimologia, que é o processo do cotejo entre a identidade extra e a personalidade consecutiva. Que isso ainda não falei naqueles negócios nossos. Mas eu estou terminando o verbete, eu já redigi lá, já tem. E eu dei para vocês. Chama continuidade extrafísica. Entende? Isso aí esclarece algumas coisas para você na extraterrestriologia
e vai esclarecer o que vocês estão estudando também, em matéria do Zéfiro e outras coisas mais. Sabe? Agora, estou esperando vocês para terminar. Quando vocês me derem, e eu posso terminar e talvez tirar uma cópia para dar para você aqui na sexta-feira, se estiver pronto. Já vai dar uma ideia do que é. Agora, eles me falaram para fazer isso fora do corpo. Eu arranjei 13 itens para fazer o cotejo. Veja, eu nunca falei nisso aqui. Eu falo uma coisa, falo na outra, junto as duas, mas nunca fiz cotejo. Agora veja, como seria o cotejo? Tem muito mais coisa para pôr. Eu coloquei 13. Isso não quer dizer que vai ficar só nisso, pode ser que com o tempo eu vou ampliar. Mas agora, por exemplo, a identidade extra de um lado e a personalidade consecutiva do outro. Agora, se vocês forem notar, há diferenças óbvias. Mas eu nunca toquei no assunto, só agora, porque eu estava deixando passar as coisas para amadurecer as ideias na cabeça da turma. Agora, esse verbete, eu considero ele seríssimo. E é muito simplão, aparentemente. Entende? Se eu receber lá a etimologia de vocês e os dados seus, se eu ver que o negócio está pronto, então eu vou pedir depois para o Everton, até sexta-feira, para dar uma cópia para você, para ter uma ideia. Que esse aí é interessante, na questão do Zéfiro. Eu não falo do Zéfiro, mas indiretamente eu só falo. Entende? Por causa dos processos nossos. Agora, eles é que me falaram para tocar nesse assunto agora. Porque eu já sabia disso, mas estava empurrando com a barriga para ver quando é que eu ia tocar. Que é um cotejo, né? Um confronto. Agora, é muito sério. Você vai ver. Tão simples. É um problema de pensar. Mas é simplão. Um começa pela extrafisicologia e o outro começa pela intrafisicologia. E por aí vai. São 13 itens para a pessoa pensar. Professor? Sim. Agorinha você falou que aqui tem muita gente com trafor de serenão, né? Mas que poucos são os que utilizam. Você poderia caracterizar o que nos impede de ver isso e o que nos facilita? Aí seria bom você ver as listas que eu já falei sobre serenão. Olha lá no Homo sapiens Pacífico, tem um monte são muitas páginas, parece que são 94 páginas falando sobre serenologia. Sobre serenão, no Pacífico. Seria bom ver lá e ver o que é. Não, isso aqui eu já tenho alguma coisa. Anota o que é seu. Tem coisa que nós já temos. O problema é ter tudo. Nós temos o processo pontual, esporádico. Você está entendendo? Está muito compartimentado. O problema é juntar tudo, é fazer a convergência. E uma das dificuldades seria, então, a deficiência parapsíquica? A dificuldade é a cosmovisão. Eu já falei isso aqui dezenas de vezes. Agora vejam, o curso intermissivo mostrou isso tudo para vocês. Alguns já tiveram essa lição, outros não, porque já é uma lição mais avançada. Vocês sabem que no curso, a pessoa, mesmo lá fazendo a primeira vez, ela avança nas aulas, dependendo do nível de percepção, de apreensibilidade que ela tem dos dados do curso. Entende? Então, alguns aqui já tiveram isso avançado, outros não. Depende do que é. Ok. Obrigada, professor. Professor Valdo, você podia falar um pouco sobre o papel do SEM, assim, no caso da autopensenização e da volicionina? Papel de quê? Do SEM, no pensene. Porque o senhor colocou aqui a subordinação, o N subordinado ao PEN do pensene, né? Ok, está claro, assim, aparentemente. Como é que funciona o SEM nessa pensenização da volicionina? Olha, é uma pena, porque isso aí é que estaciona a evolução da maioria. Então, por exemplo, a pessoa entra e vai trabalhar com esporte. Às vezes o processo é todo emocional. E é muito esquisito. Esses caras, por exemplo, da Olimpíada, entendeu? Eles estão mexendo com a energia, com a psicomotricidade. É o SEM, é a emoção. Agora, de algum modo... Outra coisa, olha só essas chamadas as ladies da arte, a cantora, a atriz célebre,
as bailarinas, tem vários nomes. É a Lady, que geralmente eles chamam, né? A Lady fulana, tal. Tudo é isso. Agora, numa condição assim de uma consciência mais evoluída, a gente pode pensar que com a questão da indissociação, né, do pensene, que de certo modo esse sentimento ele vai estar ajudando a manter uma volicionina potente ou não é por aí? Não, o problema todo é que uma pessoa, se ela age corretamente, ela acaba chegando na volicionina correta. E ela funciona ali. Se ela não age corretamente, ou pela metade, não adianta porque ela não está sabendo usar a energia ainda. Agora, quando a pessoa ela quer agir corretamente, e ela começa a entender o parapsiquismo, e ela começa a dominar o estado vibracional e tudo isso, sai de baixo. Ela aí enfogueta, anda mais rápido. Ela fica, então, mais acelerada do ponto de vista da evolução. Então, a volicionina, do ponto de vista de combustível, quando a pessoa começar a entender isso, já melhora demais. Que há um avanço intenso do processo. Muito superior à média da fluência, do ritmo, você está entendendo? Daquela, vamos dizer, o rame-ramo evolutivo da pessoa anterior. Então, isso é importante mesmo. Estava falando dessa relação da pessoa querer acertar e do aumento da volicionina. Em diversos verbetes, o senhor faz a correlação da energossomatologia com a cosmoética, seja sob a forma de sinergismo. Nesse verbete aqui, o senhor traz a interação. Eu queria entender melhor como é que é o mecanismo dessa correlação. Por exemplo, como é que funciona o mecanismo dessa interação da cosmoética com a questão da energia? Porque, assim, teoricamente é compreensível, mas o que ocorre na prática? O problema todo é de apreensão da realidade íntima, na intraconsciencialidade da pessoa. Primeira coisa que a pessoa tem que pensar, tudo que você faz é através da pensenização, autopensenização. A pensenização tem o N do pensene, tudo tem energia. Se você tem uma influência maior da emoção, aquilo carrega mais no processo do N. Você pode piorar tudo que você está fazendo através daquilo. Uma raiva, um ódio é terrível. Aquele N, a energia, ela sai pestilencial, é uma praga. Então, a pessoa começa a pensar nisso, ela vai ver que gasolina é essa que eu estou usando. Então, por exemplo, ter muita volicionina não quer dizer nada. A gente tem que perguntar o seguinte, qual a qualidade? Às vezes, colocar água na gasolina não vale nada. Aí o motor vai falar, puf, 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 ele não pega. Então, tudo dá para trás, ele não sai do lugar, não há evolução. Então, a primeira coisa que tem é a pessoa pensar na qualificação da pensenidade dela a respeito do N. O N do pensene, é aí que vem. Agora, a volicionina que eu fiz aí e que bato nessa, insisto com o processo, clareia esse aspecto do problema de uma maneira muito mais clara, óbvia. Entende? A intenção é justamente essa. É clarear o processo, o mais que a gente puder. Professor? Sim. Na página 48, o número 29 e 30, soltura energossomática e soltura holossomática. A energossomática é aquela pessoa que tem muito domínio já do processo da energia consciencial. E a holossomática é aquela que já tem um certo domínio do problema holossomático, ou seja, da descoincidência, da projeção, da multidimensionalidade, enfim, da paraperceptibilidade
ampla, livre, solta. Na verdade, eu queria também que você falasse um pouco sobre a parafisiologia dessas situações, desses fenômenos. A parafisiologia aqui, ela entra nisso tudo de acordo com o holossoma. O que é que prepondera mais naquele momento evolutivo? Qual é o veículo de manifestação que prepondera naquela hora? É assim que a gente vai ver a fisiologia, a função do processo. Tem hora que você põe mais energia, tem hora que você vai pôr mais discernimento, tem hora que você vai pôr mais ação apenas física e fica por isso. Tem hora que a pessoa apenas está refletindo, mas não sai disso, só fica com ela. Sim. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode ter, veja só, a autopensionização encapsulada ou uma autopensionização aberta e até com exupensene em cima dos outros. Então, isso é muito importante. Então, uma pessoa, por exemplo, vai fazer uma reflexão de 5 horas. Aquela auto-reflexão, ela pode ser encapsulada ou pode ser totalmente aberta. Depende do que a pessoa está pensando. Outra coisa, essa auto-reflexão encapsulada pode ser patológica e pode ser positiva. Positiva. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração para examinar o processo. E por aí a gente vê como é importante eu falar sobre volicionina nisso tudo. Com certeza. O caminho é esse. Com certeza. Tá bom. Obrigada. Gente, eu agradeço muito as participações de vocês hoje dentro da volicionina nossa e os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 61 assinaturas no livro de presença, 38 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 24 votos presenciais e 12 votos online. Hoje teremos os recados do João Paulo sobre o curso com Sincobaia, a Vivian sobre a palestra sobre poluição eletromagnética ou eletrosmog, a Elizabeth sobre técnica de mais um ano de vida, o Mário sobre o curso aquaplamentário e a Patrícia sobre o ECP2. Antes com vocês, a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Os amigos da Enciclopédia convidam a todos vocês, tertulianos e teletertulianos, a participarem do primeiro Congresso Internacional dos Intermissivistas, de 22 a 24 de julho aqui em Foz. Nesse evento, o programa estará com stand, recebendo vocês, apoiando qualquer pessoa que queira fazer a sua adesão ou fazer a sua renovação. Teremos lá todo o suporte técnico para isso. E quem visitar o stand e deixar seu nome vai concorrer, ao final do evento, a um prêmio mental somático. E se você não quer esperar até lá, você pode renovar ou assinar hoje, imediatamente, fazer a sua adesão ao programa, através do telefone do CIAEC, 45 35 25 26 52, todos os dias das 8 às 18, para se tornar um amigo ou renovar a sua assinatura. Obrigada. Boa tarde, eu venho falar do curso com Sincobaia do Conscienciograma, que nós vamos realizar agora no mês de julho, na quinta-feira, depois de amanhã. O curso tem uma duração de 5 horas e meia, ele é agora uma versão compacta para facilitar para as pessoas poderem fazer o curso sem precisar de fazer imersão ou mais de um dia durante o curso. Então, tem 5 horas e meia, começa na quinta-feira às 3 da tarde, logo após a tertúlia. E quem está fazendo a escola do parapsiquismo, tanto os moradores de Foz quanto as pessoas que estão vindo para cá, tem descontos. Mais um aviso, para quem quiser levar o Consincobaia para fazer no Colégio Invisível que participe, na IC que participe, no grupo de estudos que participe, ou num grupo de pessoas que queira fazer esse curso, a gente faz esse curso otimizado para esse grupo que desejar. É só falar com a gente da Conscius e a gente leva esse curso, ou fora daqui, ou aqui em Foz mesmo. Qualquer coisa é só falar que a gente organiza junto das pessoas. É um curso com interassistencialidade, onde todo mundo participa, com 3 sorteios de Consincobaia. As maiores informações aqui no CAEC e o curso, para reforçar, na quinta-feira, a partir das 3 da tarde. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Você sabe o que é eletrosmog, ou poluição eletromagnética? Os nossos corpos estão constantemente expostos a radiações provocadas pelos telefones portáteis, telefones móveis
linhas de alta tensão, antenas, redes Wi-Fi, redes elétricas sujas. Não há dúvidas que temos que conviver com esta nova forma de poluição devido às vantagens das novas tecnologias, das quais até já dependemos. Porém, devemos agir agora e aplicar o princípio da precaução, limitando ao máximo a nossa exposição aos seus potenciais efeitos negativos. Como fazer isso? Venha assistir a palestra gratuita com o pesquisador português Eugênio de Carvalho Lopes. Ela vai ocorrer hoje, né, às 19 horas, no Auditório do Discernimento. É gratuita, ok? Obrigada. Boa tarde. O nosso convite para o tertuliano e teletertuliano que queira acelerar o seu processo de evolução estará acontecendo aqui no CAEC, pela PEX, o curso Aplicação da Técnica de Mais um Ano de Vida. Será um curso modular, em 3 momentos. O primeiro módulo vai acontecer agora no dia 26, 27 e 28 de agosto. Teremos professores convidados, entre eles a Malo, que irá falar da sua experiência, da sua aceleração, do seu processo de reciclagem. Mais informações? Informações pelo CAEC, na recepção. Contato por telefone 3525-2652, ou então através do e-mail contato@apexinternacional.org. Convidamos a todos a participar do complementário que vai ser realizado no dia 25 a 27 deste mês, com os EPICONs Mário Oliveira e Marina Tomás. Qualquer informação a mais adicional, entrar em contato com a recepção do CAEC. Boa tarde. O IPC e o CAEC convidam você a participar do SCP-2 de Foz do Iguaçu. Esse ano ele vai acontecer agora no mês de agosto, 12, 13 e 14. É uma oportunidade que nós não devemos perder de combinar no máximo número de energias conscienciais, juntar com as geoenergias do geochakra planetário, que é Foz do Iguaçu, em prol das reurbanizações planetárias. Fica o nosso convite e contamos com a volicionalina de você. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete holopensenograma, a especialidade holopensenologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.